Sou filho de Aldenor Vaz com Maria Altair Reis Viegas. Tenho, no total, entre mãe e pai, filhos de mãe, filho da parte da minha mãe, filho da parte do meu pai, 15 irmãos. Me chamo Keison David Reis. O Keison David Reis, a minha pessoa, eu tinha uma vida promíscua, vivia bebedeira, práticas de todos os tipos. Nunca fui um usuário de drogas, das drogas ilícitas, mas usava bebidas alcoólicas, que me trouxe muitos prejuízos financeiros, prejuízos pessoais, prejuízos espirituais, dentre outras coisas que são acarretadas durante esse processo. E aí eu tive muitos prejuízos, imensos, até conhecer a Cristo. A minha conversão, o ano era 2015. Eu fiz uma viagem da minha terra natal, onde fui visitar minha mãe, em especial porque meu pai já falecido. Não tive uma convivência com meu pai, ele só foi o gerador da minha vida, mas não tive nenhum tipo de convivência com ele. E aí estava visitando a minha mãe, no período de férias, viajei sozinho nessa época, não fui com a minha esposa. E aí foi o último dia o último período da minha vida em que eu entrei nessa vida promíscua. Fiquei lá 10 dias, os 10 dias eu bebia todos os dias. Até que no último dia, recebi uma palavra profética da minha mãe. Ela falou que Deus usou ela para falar que ela, antes de Jesus a levar, ela me veria servindo ao Senhor. E essa palavra, ela entrou no meu coração naquele dia, apesar de eu não crer no momento, mas depois eu fui entender que era Deus já me sinalizando que eu deveria buscar a sua presença. No finalzinho de 2015, eu visitei o Ministério Terra Prometida, no período do profetizando, um período em que a igreja ela faz uma série de dias onde ela vai profetizar o que vai acontecer no próximo ano. E aí eu fui convidado pela minha esposa, ela me chamou, e nesse dia foi tão especial que um domingo anterior ela já havia tido o convite, só que eu decidi não ir. E aí eu comecei a beber, e quando deu um certo período do dia, do horário que eu estava bebendo, a bebida ela já não me satisfazia, ela já não estava mais me agradando. Aí nesse domingo, que eu decidi para ela, que eu falei que ia, eu não bebi, eu não fiz mais nada, eu me dediquei a participar do culto. E durante o período do culto, foi feita uma peça teatral, onde tinha um grupo cristão que estava representando ali a manifestação de Deus e a manifestação maligna de Satanás. E eu fui convencido pelo Espírito Santo naquele dia. Naquele dia o Espírito Santo me convenceu que a minha vida estava baseada naquilo ali. Eu era um instrumento de Satanás, Satanás me usava e ficava me apresentando ao mundo. E aí eu entendi que Deus tinha um propósito comigo. E aí eu fui convencido pelo Espírito Santo de Deus e aceitei a Cristo como o único e suficiente Salvador. E aí começou-se um processo de libertação, porque eu ainda tinha meus comportamentos mundanos, eu ainda vivia uma vida promíscua, só que depois daquele dia, algo mudou em mim. Tanto que no período de que estava uma virada de ano, porque isso aconteceu no final do ano, eu cheguei até tentar consumir bebida alcoólica, mas eu não consegui mais. O Espírito me convenceu de tal forma que aquilo que era o prazeroso para mim naquele período, já não sentia tanto prazer assim. Já não me servia mais. E aí eu senti a conversão de Deus vindo em mim. Eu senti o Espírito do Santo de Deus me ajudando, me convencendo, me coordenando para que eu pudesse ter uma nova história. E aí começou aí o processo de evangelismo na minha vida. Eu comecei a ser discipulado na igreja, eu comecei a frequentar célula, ser discipulado por um casal, o casal de evangelistas, que hoje são evangelistas do ministério que eu estou. E aí, com isso, eu fui buscando a Deus, me capacitando, lendo a palavra, orando, buscando. E aí chegou um período na minha vida em que só servir a Cristo como um discípulo já não me agradava mais, eu queria mais de Deus. E aí eu fui entendendo que existia um ministério após isso. E aí eu fui galgando ministérios dentro da igreja. Participei da consolidação. E aí um período da minha vida eu já executava um ministério de diaconato da igreja, porém não teria sido apresentado ainda. E aí
foi no coração de Deus, dos pastores da igreja, dos apóstolos da igreja, me apresentar como um diácono da igreja. Aí, mais um processo, fui me capacitando. E aí Deus me abençoou com o ministério evangelístico. E aí eu me tornei um evangelista do Ministério Terra Prometida. E depois desse processo, a bagagem espiritual ela veio um pouco mais pesada. E eu busquei mais conhecimento. Entrei numa faculdade de teologia, onde eu comecei a conhecer um pouco mais da palavra, conhecer a estrutura da palavra, a formação da igreja, a criação da igreja, como é que as coisas aconteciam até chegar à formação da Bíblia Sagrada. E aí, logo depois, Deus me abençoou com o ministério pastoral. E hoje eu sou pastor, estou pastor no Ministério Terra Prometida. E isso tem sido uma bênção na minha vida. Por quê? Porque eu entendi que o que Deus tinha comigo lá atrás, ele está se concretizando agora. Ou seja, para quem vivia uma vida promíscua, com muitas coisas erradas, hoje Deus está me abençoando para cuidar de vidas que estavam na situação que eu estava. E meu testemunho de vida e de transformação ajuda, de certa forma, essas pessoas a buscarem a Cristo e que é possível sim você sair de uma vida promíscua para viver o verdadeiro evangelho de Cristo.